Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre fundos imobiliários, em especial o MXRF11. Eu já tenho ele há um pouco mais de 2 anos na minha carteira e eu quero mostrar aqui para vocês de maneira completa uma breve análise sobre o fundo de investimento, se realmente vale a pena você investir nele ou não, e principalmente quanto que rendeu e se realmente eu tive lucro nesses 2 anos a qual eu invisto no MXRF11. Então, se você se interessa para o assunto e quer continuar a acompanhar todos os vídeos a qual eu trago aqui no canal, não deixe de se inscrever para você poder estar acompanhando todos os vídeos, que aqui eu trago vídeos semanais mostrando todos os meus aportes, todas as minhas decisões na bolsa e várias notícias sobre empresas, renda passiva e dividendos. E aqui, pessoal, eu estou no Investidor 10, a plataforma a qual a carteira do canal está cadastrada. Estou deixando o link na descrição para você que quer conhecer. E hoje eu tenho na minha carteira aí aproximadamente 18% em fundos imobiliários. A minha maior posição hoje está em ações. Eu estou com 52% da carteira em ações. Porém, de maneira geral, toda a minha carteira está focada aí em recebimento de renda passiva e dividendos. E olhando aqui as cotações do MXRF11, a gente pode observar que hoje cada cota desse fundo imobiliário está sendo cotada aí a R$10,38. Então, aproximadamente R$10 você já conseguiria aí poder comprar uma cota e já receber aí dividendos todos os meses desse fundo imobiliário. O MXRF11 ele é um fundo imobiliário de papel, a qual aí tem a gestão da XP e nos últimos meses vem pagando aí um bom dividend yield. A gente pode observar aqui que a cotação dele nos últimos 6 meses está com a valorização aí de 0,97 e no prazo aí de 1 ano está aí com a valorização aí de 5,92, mas aqui a gente não está considerando os proventos e os dividendos a quais foram pagos nesse período. Então o MXRF ele é um fundo aí que tem as cotações bem estáveis, ele não sofre aí com grandes quedas, embora aí que em maio, né, de 2022 ele teve uma queda bem considerável, chegando aí a 9,36, que foi um caso a qual a CVM aí veio falando sobre algumas irregularidades referente aos proventos a qual o fundo pagava, mas logo tudo aí se normalizou e o fundo voltou às cotações aí ao qual já era negociado. Então foi uma grande oportunidade aí para quem conseguiu aí comprar o fundo nessas cotações. E olhando aqui de maneira geral a carteira do MXRF11, a gente pode observar que 73% da sua carteira está em CRI. Então o que seria isso? São certificados de recebíveis imobiliários. Então nada mais é que você investindo no MXRF11, você não está investindo em um imóvel propriamente dito, mas em dívidas imobiliárias, né? Então 73% do MXRF é composto por isso em sua carteira. Tem aqui a posição aqui de 17%, a qual o MXRF investe aí em outros fundos, né? E aqui eu vou trazer para vocês quais são. Então a maior posição de 22% aqui está no SPVJ11, tem o LP11 e alguns outros fundos aqui, a qual você pode observar. Vou deixar esse link aqui na descrição para você que quer obter mais informações sobre MXRF11. Ele tem também 3% de caixa e aí 6% vai de permutas financeiras. O MXRF11 também é um fundo imobiliário a qual tem uma boa liquidez em torno aí de de quase 6 milhões de reais negociados aí diariamente, e hoje ele sendo negociado por 10,38, ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Então, para você que vai comprar o MXRF hoje, aos patamares de preço que ele está sendo negociado, a gente pode observar aqui que o preço sobre o valor patrimonial está 1,03. Então, é como se o fundo imobiliário valesse R$1 e você estaria pagando aí 1,03. Então, é uma diferença pequena, porém, é sempre interessante a gente, quando vai buscar investir em fundos imobiliários, principalmente fundos de papéis, a gente comprar esses fundos com um valor patrimonial abaixo do que realmente ele vale, porque a gente vai estar aproveitando uma oportunidade de investimento que a gente vai estar lucrando tanto em relação aos dividendos, mas também na valorização das suas cotas. E aqui a gente observa que o MXRF11 nos últimos 12 meses ele pagou aí um dividend yield de acima de 12%, que é um bom dividendo. E fazendo uma comparação, se você tivesse investido R$10 mil há 10 anos atrás no MXRF e considerando que nesse período você reinvestiu todos os proventos a qual você recebeu, hoje praticamente aí você teria dobrado o seu patrimônio. Então hoje você teria R$19.942 e com isso você teria uma rentabilidade de 95%. Porém, se a gente for considerar a rentabilidade real, onde considera a inflação em si, teria apenas aí uma rentabilidade de 9%. E em um período de 5 anos, a rentabilidade aí seria bem maior, de 27%. E comparando também com alguns índices aqui, a gente pode observar que o MXRF ele teve uma boa performance em relação ao IBOV, o índice de Small Cap, o IFIX e até mesmo o índice IDIV, né, no período aí de 5 anos, só ficando abaixo mesmo do IVVB11. Então, a gente pode considerar que sim, o MXRF apresentou aí um excelente resultado com a valorização de 71%, né? E o fundo pago dele foi em torno aí de 10 centavos, chegando agora nos últimos meses pagando 12 centavos por cota. Então aí um bom yield comparado aí a outros fundos de papel e também em relação aí ao valor de cota, a qual não tem tanta oscilação. Então ele é um fundo aí bem seguro e que não há tantas oscilações na bolsa. Então para você que quer ter uma rentabilidade um pouco acima da renda fixa e que não venha ter tanto risco, vamos dizer assim, o MXRF pode ser sim um bom fundo imobiliário para o seu estudo.
Lembrando, pessoal, que nada aqui é recomendação de investimento, então se você considera comprar o MXRF11 e manter em carteira ou mesmo adicionar ele em carteira, faça um estudo aí mais considerável se vale a pena aí para você ou não. E agora aqui eu quero mostrar para vocês o período a qual eu já invisto no MXRF11 e o quanto eu já recebi de proventos somente desse fundo imobiliário. Então aqui no Investidor 10 eu consigo aqui filtrar por proventos recebidos e aqui eu selecionei somente o MXRF11 e eu tenho ele, pessoal, em carteira desde outubro, né, desde 2020, e o primeiro dividendo a qual eu recebi desse fundo imobiliário foi aí R$17, no próximo mês eu recebi R$27 e no total aqui no ano de 2020 eu recebi aí R$44. Então, pessoal, a gente consegue observar aqui que a constância, o reinvestimento dos proventos e o poder do longo prazo faz que a longo prazo a gente venha ter resultados aí cada vez maiores. A gente pode observar aqui a evolução dos proventos e também de maneira anual a gente pode observar aqui todo o crescimento. Para 2023 eu não aumentei minha posição no fundo, então mantive apenas as cotas a qual eu tinha, então por isso que não vai continuar esse aumento de provento. Então, seguindo a minha estratégia, eu resolvi aumentar minha posição em ação, então eu deixei um pouco de lado, vamos dizer assim, os fundos imobiliários. Apenas estou pegando os proventos a qual eu recebo e estou investindo em ações também pagadoras de dividendos. Mas voltando aqui, em 2021 eu recebi o total de R$652, em 2022 eu recebi R$1.350 e se você olhar o fundo imobiliário, ele teve um grande aumento em relação aos seus dividendos mensais comparado aqui ao ano passado. Então, se eu tivesse aí mantido a constância em aumentar a quantidade de cotas do fundo, com certeza agora para 2023 eu ia receber um dividendo ainda maior. Então, os últimos aqui a qual eu recebi foi em março e abril, eu recebi R$144 aí mensais do MXRF11 e o total a qual eu já recebi aí nesse período de 2 anos e 4 meses, eu recebi um total de R$2.582. Então, pessoal, só para concluir, eu não estou comprando mais o MXRF11 porque, seguindo a minha estratégia de investimento, eu estou alocando a maior parte dos meus aportes hoje para as ações, tá, pessoal? Eu quero aumentar essa porcentagem aqui em ações da minha carteira aqui, pessoal. Porém, hoje, se eu fosse investir em fundos imobiliários, com certeza não investiria no MXRF11 porque está sendo cotado acima do seu valor patrimonial e tem vários fundos imobiliários, principalmente de tijolos, que estão aí com patamares de preços muito mais descontados e mais atrativos, né? E com a baixa da Selic, esses fundos imobiliários irão ter valorização da sua cota e você irá conseguir aí receber um dividend yield ainda maior. Então, no vídeo de hoje eu quis trazer somente essa análise de quanto eu já recebi do MXRF11 nesse período a qual eu invisto nele. Não irei vender, irei continuar a deixar ele na carteira, pegar esses dividendos e estar aportando mês a mês em novos ativos. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E se você quer continuar a acompanhar todos os vídeos a qual eu trago aqui no canal, se inscreva aí para você continuar acompanhando. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.